Boa noite, meus queridos da família Vida Próspera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma aula muito especial com essa convidada queridíssima que vocês vão conhecer, se é que já não conhecem. É minha querida amiga Kátia Damasceno. Seja muito bem-vindo, Kátia. Então, para vocês que estão aqui chegando a primeira vez, a Kátia ela é fisioterapeuta e é simplesmente uma das sexólogas mais famosas do Brasil, quiçá a mais famosa, né? Já quase 3 milhões de seguidores no YouTube. Então você pode ver ali atrás dela aquela plaquinha com o símbolo do YouTube, uma placa de ouro. Então, gente, vocês não sabem como é uma oportunidade muito especial a gente ter aqui a presença da Kátia, né? E a gente vai falar sobre esse tema que tão cheio de polêmica também tão gostoso de se falar, que é sexualidade e prosperidade, né? O que tem a ver a sexualidade com a prosperidade, como é que ela pode ajudar, como é que ela pode atrapalhar. Então a gente vai falar sobre tudo isso na noite de hoje. Então seja bem-vinda, Sônia, Heloísa, Ivete, Sônia de Salvador. Pessoal, vai escrevendo aí no chat da onde que você está assistindo a gente, né? Coloca a sua cidade. Eu sei que também costuma ter gente de fora do Brasil que costuma vir, né? E a gente fica muito feliz de estar aí compartilhando esse conhecimento tão precioso para enriquecer a nossa vida. Então, boa noite, Kátia. Obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vinda. E fala para a gente um pouquinho da sua história, como é que você chegou nesse caminho de estar aí hoje ajudando tanta gente a trabalhar a sua sexualidade, a sua sensualidade, a sua vida, né? Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Gente, mas você tá demais. A camiseta, a caneca, você tá um Você viu luxo. só? Você tá um luxo. Já quero tudo já. Gente, boa noite. Bem, como o Leandro me falou aí, me apresentou, eu sou Kátia Damasceno, eu sou fisioterapeuta, master coach, com especialização na área de uroginecologia, e eu comecei trabalhando nessa área da sexualidade humana há 15 anos atrás, não é? Por dois motivos. Primeiro, pela minha questão profissional mesmo, né? Como físio, uma especialidade na uro, né? E segundo, por uma questão pessoal mesmo. Eu acho que quando a gente começa na escala de Maslow, os psicólogos vão me entender aí, ele fala que o último topo da pirâmide é da realização pessoal e que as pessoas que têm a felicidade de trabalhar com aquilo que amam realmente são muito mais felizes. E eu tenho isso. Então, por uma necessidade pessoal de que mais mulheres não passassem pelas mesmas dificuldades que eu, muitas vezes por falta de conhecimento, de ignorância no sentido de ignorar uma informação, eu comecei então trabalhando ali com 2 mulheres, 3 mulheres, ensinando os exercícios da ginástica íntima, né, do pompoarismo, para as minhas gravidinhas, para a preparação do parto, um pós-parto mais saudável aí para essas mulheres. E acabava que mulher, quando a gente gosta de uma coisa, a gente conta para amiga conta para outra amiga, e ia contando, era o famoso boca a boca. E assim foi indo, assim foi crescendo, e por uma demanda até mesmo dessas próprias mulheres, eu fui estudando, me especializando cada vez mais, porque eu tenho muito isso para mim, eu não gosto de falar de nada que eu não entenda, que eu não domine. Então, toda vez que tinha uma pergunta que eu não sabia, e outra, eu não tenho medo nenhum de falar, não sei, não entendo. Meu único trabalho na vida, antes de trabalhar com a área de sexualidade, foi professora de inglês. Não sei se tu sabia disso. Eu dava aula de inglês e aí muitas vezes os alunos falavam assim, mas teacher, como é que fala isso? E cara, quando você não é nativo, tem algumas palavras que às vezes do nada assim não vem na hora. E eu nunca tive problema de dizer para os meus alunos, eu não sei, mas vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar e na próxima aula a gente traz para a turma. Então eu sempre trazia eles. Então, eu nunca tive esse medo de dizer que eu não sei alguma coisa, mas eu sempre ia atrás da informação e eu acho que isso é algo que me ajudou muito na minha carreira. Eu não tenho obrigação de saber tudo, mas quando a gente chega, tem muitas pessoas que têm esse medo, e eu acho que isso atrapalha muito a questão até da produtividade que você está falando. O não admitir que não sabe, o ter vergonha disso, o não correr atrás de uma informação, isso pode acabar bloqueando muito as pessoas. Então, elas vinham sempre com demandas. Ai, você dá aula de mais o quê? E eu, mais o quê? Como assim? Aí elas, ai, de massagem, de dança. Eu, claro, que eu tô terminando de fazer um curso. Ia atrás da informação, voltava com um curso novo. E assim foram indo até que 5 anos atrás
tive a grata felicidade de conhecer aí os meus dois sócios, o Rui e o Leandro, que me apresentaram esse mundo online, esse mundo da Só uma internet. coisa, deixando claro, é o outro Leandro, tá? Não sou eu. É o outro Leandro, gente, o Ladeirinha. Então eu conheci os dois e eles me apresentaram. Olha, por que você não leva a sua mensagem através da internet, através do YouTube? Você vai conseguir impactar muito mais pessoas do que somente essas 15 ou 20 ou 30 que você reúne nos seus eventos presenciais. Falei, por que não? Então eu também sou muito movida a desafios, que eu acho que é outra coisa que pessoas que têm que ser produtivas têm que ter, não ter medo dos desafios, né? Você encarar ali, poxa, vamos ver como que eu posso fazer isso daqui, o que eu não posso fazer, como que eu posso tentar, como que eu não posso tentar. Então, esse não ter o medo do desafio é algo que me ajudou muito. E aí estamos, ó, com a nossa plaquinha de 1 milhão e a gente já está com quase 3 milhões de inscritos no YouTube, falando de um assunto que ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade, que é falar sobre sexualidade e sobre relacionamento. Uau, que demais, Kátia. Parabéns aí pelo crescimento. Eu tenho certeza que você ainda vai muito mais longe, vai ajudar muita gente no Brasil e no mundo inteiro a romper esses tabus, né? E, Kátia, fala um pouquinho pra gente sobre isso, né? Como é que é esses tabus que ainda tem nessa parte da sexualidade? Como é que você vê isso na sociedade hoje em dia? É estranho, né? Porque a gente está assim, em pleno século XXI, com a tecnologia na mão, literalmente, o tempo todo, mas as pessoas ainda têm muito medo, muita vergonha, muito receio de falar. Para você ter uma ideia, a gente tem quase 2 milhões e 800 mil inscritos hoje, precisamente, 817, para ser bem precisa. E tem, quando a gente estuda o YouTube, a gente sabe que tem que apenas 43% das pessoas que me assistem são inscritas no meu canal. 57% que me assiste não é. Por quê? Porque tem vergonha de se inscrever no canal. Quando é inscrito, tem vergonha de deixar um like, ou muitas vezes tem vergonha de comentar, porque e se alguém da família vê que comentou aqui num vídeo de uma sexóloga, o que será que vão pensar de mim? Né? Então, para você ver, as pessoas ainda têm um receio muito grande. Por outro lado, no inbox, elas perguntam muito, mas é sempre assim: não fala meu nome, por favor, não fala, como se só tivesse uma Márcia no mundo, uma Maria no mundo. Mas a pessoa tem a certeza, lá do outro lado, de que ela vai ser identificada. E se for? Por que a gente tem que ter vergonha de perguntar sobre as nossas dúvidas da sexualidade? Se a sexualidade ela faz parte da nossa existência humana. E é algo que a gente trabalhando essa energia da sexualidade, é algo que é tão sagrado, é algo que é tão bonito, é algo que libera tantos canais pra gente, né? De energia mesmo, que eu falo. Tu sabe que eu acredito nisso muito, que a gente trabalha muito com a energia Kundalini, com a energia que vem da Terra, que é a nossa energia criativa realmente, né? Então, por que ainda tem que ser um tabu? Por que as mães ainda têm medo de conversar com os seus filhos a respeito de sexualidade e vão perpetuando o ciclo do não conversar e do não falar dentro das suas casas? Então, eu acho que tem que ser sim conversado. E o primeiro lugar a ser conversado é dentro de casa, de uma forma leve, de uma forma light, de uma forma tranquila. Não é chegar, sentar e falar assim: olha, hoje nós vamos conversar sobre sexo. Não é desse jeito. Mas o assunto apareceu na hora do almoço, na hora de um filme, na hora de uma novela. O filho começou a namorar, por que a gente não pode conversar e esclarecer? As pessoas têm muito medo de incentivar os filhos na sexualidade. Só que os estudos já trazem para a gente que casas onde os pais conversam com os filhos sobre sexualidade, os adolescentes eles têm um início na vida sexual muito mais tardiamente do que pessoas que não têm esse tipo de acesso a essa informação. É interessante isso, né? Sim, e você está fazendo um trabalho que está justamente ajudando a romper esses tabus e tornar isso o que ele já é, né? Uma coisa natural para a gente conversar e para a gente trabalhar e para a gente viver, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui, que eu vi ali no nosso chat, o comentário da Sônia Lúcia, ela escreveu, ó, sempre achei esse tabu uma grande falha que leva ao desenvolvimento do próprio corpo e da felicidade. Aliás, o desconhecimento do próprio corpo e da felicidade. E aí eu me lembrei de dar um recado muito importante exatamente para Sônia Lúcia, né? Acredito que é você, Sônia Lúcia, deixa eu ver o sobrenome, Sônia Lúcia Silva.
Então, vocês lembram, na aula passada, eu falei das pessoas que me mandassem o desafio que eu coloquei, de mandar 50 ideias para a prosperidade, e tivesse conseguido pelo menos mais R$ 1.000 com isso, né? Então, das pessoas que mandaram, justamente você, Sônia Lúcia, foi a sorteada, e você vai ganhar, então, uma sessão de coaching comigo de 2 horas, tá? Então, parabéns, e aí eu te mando pra gente combinar, tá joia? Beijo, e Delícia! parabéns aí pelo seu trabalho. Eu, infelizmente, não estou conseguindo ver o chat aqui. E eu, gente, eu vou falar para vocês, eu sou meio tecnologicamente limitadinha aqui. Então, se tiver alguma pergunta aí para mim, tu vai me falando, Leandro. Sim, pessoal, fiquem à vontade para jogar pergunta aqui no chat e aí eu leio para a Kátia, tá? E Kátia, você falou agora há pouco, nessa última fala aqui, da questão da energia sexual ser uma energia criativa, né? E eu acho que esse é um dos pontos principais com relação a gente ter prosperidade também material. A gente utilizar a nossa criatividade para sucesso no trabalho e nos relacionamentos, né? Como é que você vê isso, essa questão de como que a energia sexual ela pode ajudar ou atrapalhar na nossa prosperidade material? Eu acho que é até uma questão de senso comum isso. Quer ver como é que todo mundo sabe? Quando a gente escuta alguém que fala bem assim, ah, a pessoa que chega de mau humor no serviço todo dia. Todo mundo fala o quê? Ai, fulana dormiu de calça jeans. A pessoa que dorme de calça jeans, obviamente, não teve uma noite maravilhosa, não é, minha gente? Então ela vai chegar o quê? Mal-humorada, e aí não conversa com ninguém, e aí o dia não rende no trabalho, sabe? Aquele trem ruim. Já a pessoa que teve uma noite alegre, feliz, ela chega no serviço com bom dia, mundo, bom dia, dia, comemorando, alegre, feio. Pode estar chovendo, pode estar nublado, ela pode ter pego o trânsito engarrafado, não interessa, ela tá de bem com ela mesma. A energia dela tá boa, a energia dela tá legal. E é óbvio que pessoas mais felizes, isso os estudos já trazem pra gente também, pessoas mais felizes são muito mais produtivas do que pessoas que têm depressão, do que pessoas que só reclamam o tempo todo, do que pessoas que são pessimistas, que têm pensamentos negativos. Então, a sexualidade da gente, eu acho que ela está diretamente ligada mesmo à nossa questão de prosperidade financeira, da nossa prosperidade, da nossa saúde, saúde física mesmo, saúde mental, porque você desopila a mente. Mas assim, quando eu falo da saúde sexual, gente, é aquele sexo bom, é aquele sexo gostoso, é aquele que você aproveita, que você chega assim ao orgasmo, que todo mundo termina feliz e satisfeito. Não aquele sexo que você faz por obrigação, para cumprir tabela, para se livrar do outro. Esse daí não adianta você fazer, é melhor você não fazer. Mas quando a gente faz aproveitando aquele momento que está acontecendo, é só energia boa que a gente vai recebendo. E é claro, gente, aquilo faz bem até para a pele. Não vai fazer bem para o bolso? Claro que vai! Muito bom. E como que você vê que pode atrapalhar a sexualidade? De que forma ela poderia atrapalhar? Nesse sentido também das pessoas não se entregarem e aí ficarem realmente mal-humoradas, porque a gente tem uma coisa que a gente chama de um bloqueio sexual, é uma energia orgásmica, né, que fica bloqueada, que fica retida ali na pessoa. Então, se ela tem essa energia retida o tempo todo, ela não trabalha a criatividade, ela não trabalha a intuição, ela não faz com que os chakras se ativem. E não tá ativando esses chakras, realmente não tem como a gente ter um fluir, a nossa energia fluir no nosso corpo como um todo. Além disso, a gente tem também uma questão de as pessoas que são depressivas ou aquelas pessoas que usam a sexualidade de uma outra forma, de uma forma excessiva também, porque a gente tem que falar sobre isso, não é que passa o dia inteiro na frente da internet, utilizando de pornografia digital, pornografia virtual, também tem uma queda. E como que é essa queda? É como qualquer outro vício, gente. O vício em pornografia é como qualquer outro vício, em álcool, em bebida, em drogas. A pessoa, ela vai não ter uma sociabilidade legal, então ela não consegue mais render no trabalho. Tem pessoas que começam a pegar atestado para faltar e passar o dia inteiro em casa, na frente da internet. Então, realmente, ela vai atrapalhando a vida social dessa pessoa. A pessoa não consegue mais se relacionar com outro ser humano, somente com os videozinhos, somente com os filmes. Tem pessoas que são casadas ou que já namoram, estão dentro de um relacionamento e que
homens, né, principalmente os homens. Acontece com algumas mulheres sim, mas com os homens acontece mais. É o que a psicologia tem mostrado aí pra gente, de não conseguir mais ter relação sexual com a parceira se não tiver um estímulo visual. Por quê? A cada 2, 3 minutos tem um estímulo na tela, Os níveis de dopamina estão muito altos. Quando vai para uma relação sexual com uma parceira física, a gente não consegue manter o mesmo nível dopaminérgico no cérebro. Então acaba caindo o estímulo. E aí pode acontecer de muitos homens terem problema de ejaculação precoce ou ejaculação tardia, ou ainda nem conseguir ter uma ereção. Então, pensando dessa forma, vai ter a sexualidade, ela vai ter uma questão negativa muito grande aí nessa pessoa, né? Com certeza, eu acho que você falou tudo, a questão do equilíbrio, né? Quando a libido ela tá em excesso ou em falta, isso gera o desequilíbrio, né? Uma pessoa com libido muito baixa, você olha para uma pessoa e fala, essa pessoa é sem sal, ela não tem graça, ela não tem carisma, né? Agora, quando você tem uma libido equilibrada, a pessoa, ela brilha, né? Ela tem um carisma. Agora, quando a libido está em excesso, aquilo também repele, é uma pessoa que você olha e parece que dá medo, né? Então, uma coisa que eu vejo muito na questão da sexualidade com a prosperidade é quando você está com a sua libido equilibrada, ou seja, ela está ativa, mas ela não está em excesso. Você desenvolve uma energia sexual que desenvolve um magnetismo. As pessoas olham por você com mais simpatia, né? Você se torna mais atrativo, mais magnético. Isso vai gerar também a tendência das pessoas a te valorizarem mais, a te ouvirem mais, a quererem fazer negócio com você mais, né? Então, tudo é interligado, né? E uma coisa que a gente não precisa confundir é o fato de você, por ter uma libido equilibrada, não significa que a gente precisa necessariamente ter uma vida sexual ativa e intensa. Não, a gente consegue trabalhar através dos exercícios, por exemplo, da ginástica íntima, do pompoarismo, tanto o homem quanto a mulher. Você consegue trabalhar essa energia e canalizar ela para outros aspectos, a arte, por exemplo, a dança, por exemplo, um estudo, alguma coisa, mas você consegue ter essa concentração. É só parar um pouquinho, dar uma meditadinha ali, ativa realmente o seu centro energético básico, e aí ativando esse centro energético, a gente consegue concentrar melhor, ser mais criativo. Então, quando a gente fala de ativar a energia sexual, não significa que a gente tem que sair, né, gente? Transando com Deus e todo mundo. Não é isso, não. Tá bom? Para quem tem um parceiro, uma parceira, é mais fácil. Fala, nossa, minha energia tá baixa hoje, vamos dar uma namoradinha para poder aumentar a minha energia, beleza. Mas quem não tem um parceiro, a gente pode também utilizar a masturbação realmente, porque dá uma descarga orgástica legal e não tem problema nenhum, tá tudo bem. Isso que eu ia te perguntar, né? A gente tá falando um pouquinho dos tabus, e um dos tabus também ainda é a questão da masturbação, né? Como é que você fala sobre isso? Porque eu acho que para quem tem um companheiro, uma companheira, é diferente do que quem às vezes está sozinho há mais tempo, né? E como é que você vê essa questão do tabu? O que você contribui aí sobre a questão da masturbação? Gente, masturbação é algo que faz parte da vida, é saudável, é natural. Toda criança já fez isso na vida, tá aí Freud que não nos deixava mentir, entendeu? A gente começa com a fase oral, vai para a fase anal, parte para a fase fálica, então a gente vai descobrindo as nossas fontes de prazer no nosso próprio corpo, até a gente descobrir que tem um coleguinha e que o corpo do coleguinha também é legal e que a gente também consegue ter prazer nisso daí, né? Aí quando eu falo coleguinha, gente, não é na infância não, tá? Eu já tô falando de adolescência e vida adulta, não se assustem. Mas nada que seja reprimido. A nossa sexualidade, a nossa gente com a gente, não tem problema nenhum, sabe? A gente tem que explorar. O que eu costumo dizer sempre para as minhas meninas é o seguinte: não deposite no outro a responsabilidade pelo teu prazer, pelo teu orgasmo. Porque tem muita mulher que vai para a relação e fala assim: o cara vai me fazer gozar. Oi?
E você sabe o que é que você gosta, a velocidade que você gosta, a intensidade, o lado, o jeito. Tem mulher que nunca parou para pensar nisso. Ai, não é tudo igual? Não, não é tudo igual. E aí, nesse quesito, os homens, eles têm uma vantagem competitiva realmente bem maior. Por quê? Porque o homem se masturba desde eternamente e ninguém fala para ele que é errado. Se o pai ou a mãe pega, ninguém fala, menino, que coisa horrorosa, tira a mão daí, seu pênis vai cair. Ninguém fala isso. Agora, se o pai ou a mãe pega a menininha fazendo uma cosquinha diferente lá, ou se a menininha tá se esfregando no sofazinho ali, menina, tira a mão daí, menina, senta direito, menina, fecha as pernas, menina, é fedida, é errado, é pecado, vai morrer, entendeu? Então já incute na cabeça da criança que é errado. Como é que você vai gostar de fazer uma coisa adulta se seu pai e sua mãe passou a vida inteira falando para você que aquilo era errado? Né? Então, acho que a responsabilidade de quem é pai e mãe é muito grande em relação à sexualidade dos nossos filhos. E aí eu te falo como mãe, eu tenho 4 filhotes, você sabe disso daí, e a gente conversa lá em casa sobre todos esses assuntos. Mas mesmo quem não tem filhos, como é que tá como é que você lida com a sua própria sexualidade? Ok, o seu pai e a sua mãe te deram um papel importante na tua vida, mas você vai deixar que eles rejam a sua vida eternamente? Quando é que você vai assumir a sua própria sexualidade? E é você consigo mesmo, tá só você ali no seu quarto, no seu banheiro, no seu cantinho, sabe? Não tem ninguém vendo, ninguém precisa saber, é só vocês se tocando, falando, nossa, que aqui eu gosto, nossa, aqui eu já não gosto, nossa, eu gosto rápido, nossa, eu gosto devagar, porque não tem nada de errado nisso daí, gente. Ter orgasmo cara, é igual ganhar na Mega Sena, deve ser muito bom ganhar na Mega Sena, nunca ganhei na Mega Sena, mas já tive muitos orgasmos na vida. Que bacana. E a gente tá falando sobre isso, eu lembrei quando você deu a entrevista lá no programa do Jô Soares, você falou sobre a punhetinha ecológica, lembra? Como é Oi! que conta pra gente essa história, Kátia? É porque gente, eu sou mãe de menino. Eu tenho 4 filhos. Atualmente eles estão com 19, 17 do primeiro casamento e um de 7 e um de 3 anos. Eu falo que a gente, quando é mãe de menino, a gente sabe que o menino tá virando adolescente quando a conta de água e luz começa a aumentar muito. O menino entrou pro banho, em vez de ele ficar 10 minutos lá dentro, ele fica meia hora dentro do chuveiro com o chuveiro ligado. E eu falo, gente, mas um banho não demora meia hora, nem tem esse tanto de cabelo na cabeça, esses meninos aí, para poder ficar, né? Aí você começa a fazer umas associações e fala, gente, adolescência. Aí um dia eu cheguei e falei, o negócio é o seguinte, tava tendo, agora acabou, mas estava tendo racionamento de água em Brasília. Então, uma vez por semana, a gente ficava 24 horas sem água. Falei, olha, meu negócio é o seguinte, tá tendo racionamento de água, entendeu? Então, vocês vão ter que fazer a punheta ecológica, bater a punheta ecológica. Como é que é? Você vai lá, toma o seu banhozinho, aí depois você bate a sua punhetinha, liga o chuveiro só para limpar a mãozinha. Ou bate a sua punhetinha e depois toma o seu banho. Mas não dá para bater a punheta com o chuveiro ligado, gente. Tem que contribuir para a ecologia do planeta. Hein? Agora, eu vou dizer para a criança não bater punheta, para o adolescente não bater punheta? Eu não, só dei um jeito dela ser ecológica. Com certeza. E a gente está fazendo aí um bem pro planeta, né? Gente, quem quiser, vai no YouTube depois, escreve Kátia Damasceno e Jô Soares. Assiste essa entrevista, é incrível. O Jô, ele chorava de rir quando você contou essa história, né? Foi verdade. Pessoal, outra coisa, né? A Kátia comentou aí do pessoal que segue ela, que às vezes fica com vergonha de comentar, de perguntar. Vamos combinar o seguinte, se você quiser fazer uma pergunta, mas se você não quer que eu fale o seu nome, é só você escrever assim, minha amiga quer saber, e aí você faz a sua pergunta, tá bom? Então vamos da aula, escreve aí no chat, minha amiga quer saber, faz a sua pergunta para ela, que é uma oportunidade muito especial que a gente está aqui com a Kátia, e uma pessoa incrível que tem um conhecimento que está ajudando muito a gente, né? Você falou também, Kátia, que às vezes a pessoa não tem a oportunidade de ter um companheiro, ou às vezes a relação está numa fase que está um pouco mais difícil, e que dá para ela trabalhar a energia sexual nela mesma, né? E tem alguns exercícios. Você pode falar um pouco mais sobre essa parte prática de exercício para a gente ativar de uma forma equilibrada e saudável a energia sexual? Sim, claro. A gente tem os exercícios, gente, de pompoarismo ou ginástica íntima, que não é nenhuma novidade do universo. Isso é praticado desde lá da Índia, desde milênios atrás, sabe? Desde
há 1.500 anos atrás, na Índia, já se praticava os exercícios do quê? Da ginástica íntima, né? Que nada mais é do que uma contração e relaxamento do nosso assoalho pélvico. Só que a gente consegue fazer isso num ritmo, posso fazer mais lento, posso fazer mais rápido, posso fazer com pausa, sem pausa, com acessório, sem acessório, é igualzinho à academia. Então eu falo, tudo que funciona para o bíceps funciona para o assoalho pélvico, tanto feminino quanto masculino. Então a gente consegue trabalhar essa energia. Eu trabalho muito mais com mulheres do que com os homens. Mas de tantos homens pedirem, a gente vai gravar agora, aliás, já gravamos, um curso aí para os homens, ensinando também os homens a fazerem os exercícios pélvicos, porque o músculo é o mesmo. Então, vou ensinar um exercíciozinho aqui, vou ensinar 3 exercícios para vocês aí, olha só. Como que é o exercício? Você vai imaginar que você está na fila do banco, no trânsito engarrafado, e deu muita vontade de ir ao banheiro fazer um pipi, mas não tem como você sair dali naquele momento. O que, que a gente faz? A gente contrai a musculatura para segurar o pipi, não é isso? Segurou o pipi, você solta essa musculatura. Se você quiser fazer um teste melhor, da próxima vez que você for ao banheiro fazer o seu pipi, contrai a musculatura, tá fazendo seu xixizinho, aí você segura, percebe qual foi o músculo e solta. Qual é o erro da internet, das revistas, muitas vezes? É falar para as mulheres, principalmente mulheres que têm muito mais problema de infecção urinária do que os homens, fazer isso durante o ato de urinar. E não pode, porque se toda vez que você for urinar, você segura o xixi, você vai acabar tendo uma infecção urinária. Então, é este movimento, porém não é neste momento. Tá, em que momento então que eu vou fazer, Kátia? Qualquer outro momento do meu dia. Tô aqui conversando com o Leandro, tô aqui conversando com vocês e tô aqui, ó, contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta. Ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo, ninguém nada. O importante é a gente ativar essa musculatura. Então, identificou a musculatura. Beleza. Então, o que vocês vão fazer? Você vai contrair e soltar 10 vezes. No começo, é mais fácil a gente soltar lento do que intenso. Então, você contrai rapidinho, mais superficial. Contrai, solta, contrai, solta. Faço 3 de 10. Por que 3 de 10? Pelo mesmo motivo da academia. A gente vai na academia, o professor na academia fala assim, ó, 3 de 10, 3 de 15. Por que ele não fala uma de 45? Porque o músculo, ele precisa de um tempo de repouso entre um treino e outro para oxigenar e assim ganhar força. Com a pepeca, é do mesmo jeito. Então, você contraiu 10 vezes, descansa um minutinho. Contraiu 10 vezes, um minutinho. Faz uma vez de manhã, uma vez à noite. Beleza, uma semana. Na segunda semana, você vai fazer mais devagar. Então, você vai contrair lento, soltar lento. Vai perceber que vai ser um pouquinho mais complicado. Já vai exigir um pouquinho mais de concentração. Isso vai exigir mais fibras musculares. Ou seja, mais força. E treina. 10 de manhã, 3 de 10 de manhã, 3 de 10 à noite. Na terceira semana, aí a gente vai complicar um pouquinho agora. Vai fazer 4 vezes. Em vez de fazer 3, faz 4. Uma lenta, uma rápida. Uma lenta, uma rápida. E assim a gente vai fortalecendo a nossa musculatura. Efeitos colaterais que podem acontecer na hora do treino. Pode dar uns calorzinhos diferentes. Pode dar uma vontade de dar uma namorada. Por quê? Porque a gente está falando de energia sexual. Então, realmente, não é somente uma questão física. A gente tem toda uma questão energética aí trabalhada e envolvida nisso daí, né? Então, a minha dica é, se você vai fazer à noite, você pode tentar fazer antes de namorar aí com o maridão ou com a sua esposa. Ou uma hora que, quando você estiver muito cansado, eu fazia muito isso e funciona muito de verdade. Quando você tá com a energia baixa, que você tá cansada, aquele começo de dia que você fala, ai, gente, o dia tá só começando e eu já tô morta aqui. Para 10 minutinhos e faz o seu exercício. Cara, você vai ver que te dá um gás a mais, sabe? Que dá uma, opa, deu uma acendida aqui, liguei um turbo aqui. E não necessariamente a gente vai ter relação sexual, mas você ativou a sua energia sexual. E aí a gente faz o link com a questão da prosperidade. Se eu estou mais disposta para trabalhar, eu trabalho melhor, eu rendo melhor no meu trabalho, eu rendendo melhor, eu sou uma pessoa mais positiva. E aí a gente entra num ciclo que é o ciclo do bem, entende? Então, eu acredito muito nisso. Com certeza, e essa energia sexual lá na Índia eles chamam de Kundalini, né? Que é uma energia criativa e de força. Então é uma energia que fortalece todo o seu corpo, fortalece o sistema imunológico, ajuda o seu corpo
a ativar o sistema de autocura do corpo. Então, esse exercício ele tem efeito em diversas esferas do nosso corpo e da nossa emoção, da nossa atitude, né? Desde seja, por exemplo, nos idosos, isso ajuda como é que fala? Quando tem controle tem dificuldade de controlar... Ou controlar a urina, né? incontinência urinária? Isso, incontinência urinária, essa é a palavra que está me fugindo. Então, em Muito, idosos, isso muito. ajuda a Olha, vou te controlar... dizer, não é privilégio de idoso ter incontinência urinária, não, viu? Porque a mulher, a partir de 30, 35 anos de idade, já tem estudos dizendo que 1 a cada 4 mulheres de 35 anos de idade tem algum índice de incontinência urinária. Nossa, já nessa idade. E esse exercício, ele acaba com isso. Então, é muito bom. E quando você tem essa energia ativada, é o que a Kátia falou. Você tem muito mais disposição, muito mais vitalidade, e isso vai resultar também um melhor resultado financeiro aí, de acordo com os seus trabalhos, né? Então, é muito bom. Kátia, o que você tem aí para trazer para a gente mais de conhecimentos aí dessa sua bagagem bacana? Olha, eu poderia falar, por exemplo, a respeito dos vários benefícios para a nossa saúde, porque a questão da ginástica íntima, dos exercícios, ela traz benefícios em 3 campos. Ela vai trazer benefícios nessa nossa questão energética, que a gente está falando muito aqui, e que eu adoro vir aqui falar, porque, por exemplo, no meu canal eu não falo muito sobre isso, porque o público lá é muito diferente. Então, dentro do meu curso, eu tenho uma aula onde eu falo sobre essa questão energética mesmo dos exercícios. Mas nem todo mundo, acredito, não quando eu tenho essa oportunidade aqui de falar, eu estou aqui maravilhada de feliz, né? Segundo, a gente tem os benefícios para a nossa saúde, como você mesma aí acabou de citar. Previne muito a questão de incontinência urinária. Para as meninas novas, previne muito cólica menstrual. Gente, vocês não fazem ideia o tanto que é bom para cólica menstrual. Reduz o período menstrual da mulher. Ajuda muito a mulher a passar pela fase da menopausa, porque aumenta a lubrificação. E uma das queixas principais da menopausa é o ressecamento vaginal. Por quê? Por conta da queda de estrogênio. Então, a gente não consegue controlar essa queda hormonal, mas a gente consegue, através dos exercícios, aumentar a irrigação sanguínea local e, assim, aumentar a lubrificação local. Então, já ajuda muito nessa questão da menopausa. A gente ajuda a melhorar o funcionamento do intestino. E o intestino funcionando bem, fica tudo melhor. A unha fica boa, o cabelo fica bom. Tanto é que a etiologia, né, a origem da palavra enfesado, vem daí. Ninguém que tá enfesado tá feliz, tá cheio de coisa boa. Não, a pessoa tá cheia de fezes, e fezes é uma coisa ruim. Então, as pessoas... É verdade. Então, as pessoas que praticam pompoarismo, o intestino funciona melhor. O intestino funcionando bem, ninguém vai ficar enfesado, vai ficar todo mundo de bem com a vida, né? Então, a gente tem realmente vários benefícios para a saúde e também os benefícios sexuais. Obviamente que não tem como a gente pular esses benefícios aí. Então, a gente tem nas mulheres a questão da melhora da lubrificação, uma melhora no orgasmo, tanto na qualidade quanto na quantidade de orgasmos. A mulher que ela é pompoarista, geralmente ela tem multi-orgasmos, ou seja, vários orgasmos em uma relação. E eu brinco com as minhas alunas, eu falo assim, sexo é igualzinho futebol. O homem vai entrar no jogo e ele vai fazer o gol dele, você pode ter certeza. Se você vai fazer o seu, se você vai ficar no 0-1, se você vai empatar no 1-1, problema seu. Mas o gol dele está garantido. Daí eu pergunto, para que a gente vai se contentar em empatar se a gente pode dar de goleada? 2-1, 3-1, 5-1, 7-1, gol da Alemanha. E como é igualzinho o sexo, na hora do intervalo, pode ser que o cidadão aí, né, precise de um tempinho para poder dar aquela respirada entre o primeiro tempo e o segundo tempo. A gente que é mulher não precisa dessa respirada. Eu falo, jogou o cabelinho para trás, está pronta para o próximo. Então, ser mulher nesse quesito aí, gente, é bom demais, é muito bom. E aí a gente tem também, para os homens, o controle da ejaculação precoce, da ejaculação tardia, problemas de ereção. Tudo isso a gente consegue resolver com os exercícios. E aqueles mesmos exercícios que eu ensinei para as meninas, os homens também podem fazer com uma ressalva. A gente que é menina, a gente pode treinar em qualquer lugar que a gente estiver que ninguém está sabendo, ninguém está vendo, que a gente não tem efeito colateral.
Os meninos têm que tomar um certo cuidado, porque já deve ter acontecido com você na hora da meditação. Você está meditando, um negócio sobe lá sozinho do nada. Por quê, gente? Porque você trabalha com energia sexual. Então, quando você está fazendo os exercícios, pode acontecer sim de ter uma ereção, porque como você está fazendo um exercício, aumenta o fluxo sanguíneo. Aumentando o fluxo sanguíneo na região periana, ereção. Então, meninos, cuidado onde vocês vão praticar. Mas meninas, a gente pode treinar à vontade. Cortou meu áudio. Não tô te ouvindo. Aí, pronto, agora eu tô ouvindo. Ah, maravilha. Então os meninos têm que tomar esse cuidado aí só no lugar onde que ele tá, né? Por isso que treinar Muito no bom. banho é legal. Tá sozinho lá, ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo, tá tudo certo, tá tudo resolvido. E esses benefícios todos que você falou, que quem faz pompoarismo tem para si mesmo, mas você também acaba privilegiando o seu parceiro, né? Você também consegue aumentar o prazer que você proporciona, isso ajuda a melhorar o relacionamento, né? O que você dá assim, eu falo sobre a questão de relacionamento entre homem e mulher? Relacionamentos. É uma parte que eu amo, que eu adoro, gente. Eu digo, relacionamento é a arte de fazer acordos. Acordos esses que devem ser sempre cumpridos ou renegociados à medida do caminho, né? À medida do relacionamento. E é muito importante, e uma coisa que os casais não fazem, e não fazem mesmo. E muitos casais, muitos relacionamentos terminam por falta disso, que é o quê? Falta de comunicação. Então as pessoas não conversam sobre quais são os seus objetivos em comum. Nunca parou para sentar e falar daqui a 5 anos, o que a gente vai estar fazendo? A gente, nós, eu e você, você e eu. Independente do sexo, gente. Mas o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar morando nessa mesma casa, a gente vai estar num imóvel diferente, a gente vai estar com tantos reais investidos, a gente vai ter filhos, não vamos ter filhos, vamos ter cachorro, não vamos ter cachorro, vamos estar no mesmo emprego, vamos fazer outro concurso, vamos abrir o nosso próprio negócio. Então, vai cada um vivendo a sua vida ali meio que, ai, casamos e vamos continuar vivendo aqui paralelo um ao outro, e não conversam e não se comunicam sobre quais são os objetivos em comum desse casal. E aí um não sabe qual que é o sonho do outro. E se tu não sabe qual é o sonho do teu parceiro, como é que você vai ajudar ele a conquistar? E mais importante do que não conhecer o sonho do parceiro, tem gente que não conhece o seu próprio sonho, que nunca parou para pensar aonde eu quero estar daqui a 5 anos, aonde eu quero estar daqui a 10 anos. As pessoas não se preocupam com o futuro e esquecem que o amanhã é construído hoje. Então, por que eu tenho que pensar no meu amanhã? Para eu saber exatamente o que eu tenho que fazer hoje. Porque se eu fizer, com perdão da palavra, uma cagada muito grande aqui, vai ser difícil chegar naquele meu objetivo grande lá no final. Então, tem gente que não sabe o que quer para a própria vida e muito menos o que quer e o que espera dentro de um relacionamento. Com certeza. O chat, não sei porque ele tinha travado e agora voltou. Tava estranho que o pessoal não estava comentando, mas ele tinha desconfigurado e agora já voltou. Então, pessoal, aí, minha amiga quer saber, e aproveita que a gente tem mais alguns minutinhos com a Kátia aqui, o que as suas amigas gostariam de perguntar para a Kátia, né? A Ivete colocou que a escola está maravilhosa, ela tem 3 filhas, né? Que é um assunto muito importante. Luceli falou que está gostando, Maria Helena também, né? Olha, para quem tem filhas, eu digo assim, Deus não dá asa à cobra, né, minha gente? Porque você já imaginou eu, mãe de menina, o que eu ia criar? Meu Deus! Eu tenho até medo dessa menina, gente. Mas tenho lá meus 4 menininhos lá pra eu tentar botar juizinho na cabeça deles, ou tirar o juízo totalmente da cabeça deles, né, gente? Mas ninguém quer saber, essas não tão inteligentes, elas estão sabendo tudo. Adoro. Kátia, travou um pouquinho aqui para você, você está me ouvindo? Tô Ah, agora ouvindo. voltou.
Ó, a Ana perguntou, falta de hormônios. Desejo sexual pode ser um problema desse cunho, falta hormonal? Com certeza absoluta. Por isso que é super importante, a gente está aí no mês de outubro, né, gente? Outubro rosa, marca sua consulta com seu gineco, vai fazer o autoexame da mama, vá realmente aí no seu ginecologista para ver como andam esses hormônios, principalmente mulher que toma anticoncepcional, se for via oral, se for injetáveis, qualquer anticoncepcional hormonal pode alterar aí a nossa questão hormonal pessoal. Então é super importante a gente fazer um acompanhamento. Porque às vezes você está com baixa de testosterona, com baixa de estrogênio, de progesterona, um aumento de prolactina, que diminui aí o nosso estrogênio. Pode ser tireoide, né, T3 ou T4 aumentada ou diminuída, e tudo isso interfere diretamente na questão sexual. Quer ver uma coisa que interfere muito na questão sexual das pessoas? É o estresse. Quanto maior o nível de estresse, maior os nossos níveis de cortisol. E o cortisol é o hormônio inimigo da testosterona. Cortisol alto, testosterona baixa. Testosterona baixa, amor, ninguém vai querer namorar. Então a gente realmente precisa ter um pouquinho desse autoconhecimento, ou vai lá no médico e pede uma ajuda, pede uma dosagem hormonal. E aí tem algumas formas naturais da gente aumentar a nossa testosterona, né? Uma delas é através de atividade física, porque quando a gente faz exercícios, a gente aumenta a nossa testosterona e isso acaba dando um gás mais na gente, né? Então vai ter mais disposição, mais energia, porque a testosterona vai estar aumentando, o nível de cortisol vai diminuindo, vai passando o estresse. Então, a minha dica é sempre fazer uma atividade física que seja prazerosa, algo que você gosta. Eu, por exemplo, eu odeio academia, porque eu não gosto de rotina. Mas eu descobri recentemente o tal do CrossFit. E eu tô adorando, porque todo dia é um exercício diferente, todo dia é gente diferente, não tem aquele monte de aparelho que é igual a mesma coisa, que você já chega lá e vai fazer 3 de 10, não. Então eu adoro coisas diferentes. Já o meu marido é o total oposto, ele gosta de saber exatamente o que ele vai fazer, quantas séries ele vai fazer, que hora ele começa, qual que é o aparelho que vem depois. Então você tem que entender qual é a atividade física que você gosta. Durante muito tempo na minha vida eu dancei. Então eu dançava muito, mas era a dança que você faz aquele exercício aeróbico mesmo, né? Então estava sempre com um condicionamento cardíaco legal, mas faça algo que movimenta o teu corpo. E super importante também, procura um médico para fazer uma dosagem de todos esses hormônios sexuais aí, porque ajuda bastante. Com certeza, a gente tem que sempre abordar todas as áreas, né? Então, olhar a parte física, fazer o exercício e aqui complementar com a parte psicológica e mental, né? Então, uma outra questão, que é uma outra aula que a gente já teve aqui no Vida Próspera, que ajuda muito para a gente ter uma libido equilibrada, saudável e melhorar a prosperidade, é a questão da autoestima. Porque se você não tem uma autoestima boa, seu parceiro pode ser o máximo, sua parceira pode ser o máximo, você vai achar isso ruim, você vai se sentir menos, né? Então, quando você se valoriza, independente de como está o seu estado atual físico, mas se você começa a se valorizar, a se amar, você consegue, então, a sentir mais prazer em você ser você mesmo. E isso ser transportado para suas relações sexuais e não sexuais. Então, se você está ainda tem autoestima baixa, ou não assistiu, ou já assistiu, assiste de novo depois a aula aí no portal de autoestima, vai aumentando a sua autoestima, aplicando, e você vai ver isso se repercutir na sua sensualidade, né, na sua expressão sexual também. Teve uma pergunta aqui, ó, de uma pessoa, ela diz, existe relação entre depressão e o aumento de desejo? Porque há quem diga que é o contrário. Qual a relação entre depressão e aumento de desejo? Na verdade, o que pode acontecer é quando a pessoa ela tem uma depressão, e essa depressão ela é medicamentada, né? A pessoa ela vai tomar hormônio, vai tomar medicação. Geralmente, os remédios para depressão eles são inibidores de recaptação de serotonina. E essa medicação ela acaba atrapalhando aí na libido, né? Tanto é que muitos médicos
recomendam para os homens antidepressivo quando o homem está com problema de ejaculação precoce, porque inibe tanto na mulher quanto no homem, tá? Mas pelo que eu entendi aí da pergunta, é o caso contrário, né? A pessoa ela pode estar com alguns sintomas de depressão e ter tido um aumento na questão sexual. Não é o comum de acontecer, porque quando a gente tem depressão, o que cai no nosso hormônio, o hormônio que cai é a serotonina, que é o hormônio da memória, o hormônio da prazer, da alegria e da felicidade. Então, se a serotonina está baixa, fica bem difícil a pessoa ter prazer e satisfação. Mas se tem uma coisa que eu que trabalho com o corpo humano, aí com o ser humano há 15 anos, já aprendi, é que quando a gente fala em corpo humano, tudo depende. Não existe uma regra. Um corpo não é igual a outro corpo. Uma pessoa não é igual a outra pessoa. Então, não é porque eu, Kátia, faço exercícios de pompoarismo 3 vezes ao dia, que a Joana, que faz exercício de pompoarismo 3 vezes ao dia, vai ter o mesmo resultado do que eu. Porque somos corpos diferentes, regidos por dosagens hormonais diferentes, fibras musculares diferentes, e uma centena de coisas diferentes. Pensamentos, crenças, tudo isso é diferente. Então, pode ser, sim, que dentro do teu organismo você está com sintomas de depressão, mas que tenha um aumento da libido. Agora, muito cuidado para não confundir aumento de libido com falta de autoestima e falta de cuidado. Porque o que pode acontecer é a pessoa sair tendo relações sexuais com vários parceiros na tentativa de se autodepreciar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nó que a mente da gente dá na gente. Sim, encontrar sempre o equilíbrio, né? Nem para o extremo do excesso, nem para o extremo da falta. A Eni está perguntando se você poderia repetir os exercícios, resumir como é que é o exercício que travou para ela bem na hora que você explicou. Ah, vamos lá, olha só, 3 semaninhas. Primeira semana, identificou a musculatura, né? É de contrair e soltar. Então, você vai fazer 3 repetições de 10 minutinhos de manhã, 3 de 10 à noite. Como é? Contrai e solta rapidinho. Qual musculatura? A musculatura do assoalho pélvico, aquela que segura o xixi. Segurou o xixi, soltou. Lembrando que não é no momento do xixi, tá bom, gente? É só o mesmo movimento. Então, primeira semana. Segunda semana, a gente vai fazer isso de uma forma mais lenta. Então, você vai contraio forte, solto forte. Ou então, contraio lento, solto lento. É a mesma contração, só que numa velocidade diferente. De novo, 3 de 10 de manhã, 3 de 10 à noite. E na terceira semana, que o corpo já está um pouquinho mais acostumado, ao invés de fazer 3 séries, a gente vai fazer 4. Uma rápida, uma lenta. Uma rápida, uma lenta. E aí você já tem quase 1 mês de treino. Então já dá realmente para ficar com uma pepequita diferenciada, hein? Com certeza, e já dá tempo nessas 3 semanas de sentir todos esses benefícios que você falou, né? De melhorar a unha, o cabelo, a vitalidade. Nossa, a questão do orgasmo pra gente melhora bastante. Olha, a mulher que tem cólica é impressionante. Tipo, a menstruação terminou agora. Se ela ficar 1 mês treinando, 3 semanas treinando, no próximo mês, mas essa cólica diminui num grau que vocês não fazem ideia. Só um recadinho, quem não usa nenhum tipo de medicação, pode acontecer da menstruação adiantar ou atrasar, porque é o nosso corpo limpando realmente o nosso organismo para fazer com que a energia ali, com que o nosso Qi realmente entre num equilíbrio. Então, isso pode ou antecipar ou atrasar a menstruação, tá? Então, não se assusta se acontecer, mas se previne aí, né, minha filha? Vamos tomar cuidado de nessa cabeça. Ô, Kátia, e durante o período menstrual, é aconselhável fazer ou não fazer? Pode treinar sem problema algum. A minha única indicação é assim: se você usar o OB ou usar o coletor menstrual, faz na hora que você estiver tomando banho, porque daí você vai ficar ali aqueles 10 minutinhos sem estar usando nem o OB nem o coletor, então pode treinar tranquilamente. Agora, se for absorvente externo,
Pode treinar aí durante o seu dia. Só cuidado porque na hora que você treina, o fluxo ele desce com um pouquinho mais de intensidade. Então eu sempre prefiro, durante a menstruação, treinar no momento do banho. Muito boa dica. Gente, vamos fazer uma prática então de TFT para equilibrar a nossa energia sexual. Vocês querem? Eu quero. Maravilha, gente. Então, é basicamente aqueles 5 pontos que removem bloqueios, só que a gente vai mentalizar a nossa sexualidade e nossa sensualidade ao mesmo tempo que a sua mente vai estar observando a região do baixo ventre e a região ali das genitais também, tá? Ali nós temos os 2 primeiros chakras, o chakra básico, que é a energia da terra, é onde tem a nossa prosperidade, a vitalidade, a nossa saúde, tudo que tem a ver com material. Um pouquinho para cima, ali no baixo ventre, é então o chakra da sensualidade, da sexualidade, que tem a ver com o prazer de viver, né? Então, nós vamos fazer esses 5 pontos observando a nossa região ali do baixo ventre e das genitais e ali da região ali do cóccix também. Você vai simplesmente observar lá. Por que isso é importante? Porque a energia segue onde está o seu pensamento. Se você começa a pensar no seu ombro e fica muito tempo observando essa região, você vai sentir que ela esquenta, porque a energia vai seguindo o teu pensamento. Então, você vai observar essa região lá embaixo, tá? Enquanto isso, a gente vai fazer 5 pontos que removem os bloqueios. Primeiro ponto aqui do lado da mão. Então, a gente faz o tap aqui do lado da mão. Observa aquela região ali embaixo. E aí você pode mentalizar uma frase junto. Por exemplo, estou removendo todos os bloqueios, conscientes e inconscientes, para eu ter uma sexualidade saudável. Para eu sentir prazer, para eu sentir amor, para eu sentir alegria, felicidade, né? Ter prazer em viver, não é só sexo, é prazer na vida. Agora aqui abaixo do nariz, você continua observando a região do baixo ventre, ali também a região do cóccix e das genitais, e você repete essa frase: eu estou removendo todos os bloqueios, conscientes e inconscientes, para eu ter prazer na vida, para eu ter prosperidade financeira também. No queixo, eu estou removendo todos os bloqueios conscientes e inconscientes, limpando todos os traumas, para que eu possa ter uma sexualidade saudável, para eu ter prazer na vida e para eu ter sucesso e prosperidade financeira. Agora o dedo médio é o canto da unha voltado para o lado do dedão, o dedo do meio. Bate aí nesse canto da unha, observa a região lá embaixo dos 2 primeiros chakras e você repete a frase: eu estou removendo todos os bloqueios conscientes e inconscientes, limpando todos os traumas, limpando todos os bloqueios, para que eu possa ter prazer na vida, para eu ter uma sexualidade saudável e equilibrada, e para eu ter sucesso e prosperidade financeira. Agora aqui, do lado do olho, nesse ossinho, tá, gente? Não é no olho, cuidado para não acertar o olho, é bem no ossinho aqui. E você volta a mentalizar ali a região dos 2 primeiros chakras, e você repete: estou removendo todos os bloqueios conscientes e inconscientes para eu ter prazer na vida, para eu ter uma sexualidade saudável, equilibrada e para eu ter sucesso e prosperidade financeira. Ok? Então, repetindo, são 5 pontos: lado da mão, abaixo do nariz, queixo, dedo médio e lado do olho, tá? Esses 5 pontos removem bloqueios. Do quê? Daquilo que você mentalizar. Então, a gente tá, por exemplo, se você está com preguiça de ler um livro que você precisa ler, você faz esses 5 pontos pensando: estou removendo os bloqueios para eu ler esse livro, tá? No caso aqui, a gente está desbloqueando a parte da sexualidade, da sensualidade, do prazer de viver e da prosperidade. Então, e mentaliza aquela região lá embaixo, tá bom? Quanto que você pode fazer isso? Você pode fazer isso uma vez por dia, e se você sentir que já está equilibrado e está saudável, você não precisa fazer, tá? Se você sentir que está num período mais bloqueado, você pode fazer mais vezes, pode fazer 3, 4 vezes por dia. Então, cada um sente quanto que é a sua necessidade. Deixa eu ler mais uma pergunta que veio para você aqui, Kátia. A Ana Helena pergunta se essas 3 séries de 10, quanto tempo de intervalo entre cada uma das séries?
De 30 segundos a 1 minuto, não precisa mais do que isso. Bacana. E aí outra pergunta, Kátia, tem algum problema se fizer além das 3 vezes ao dia esses exercícios? Causaria transtorno ao invés de benefícios? Não. O que pode acontecer é, você vai cansar. Porque assim como qualquer outra musculatura do nosso corpo, quando a gente não está acostumado, essa musculatura, ela dá uma fadigadinha, tá? Mas como a gente não trabalha com peso, como por exemplo na academia, a gente trabalha só com repetições, muitas mulheres já estão acostumadas. Por exemplo, quem faz dança do ventre, quem faz pilates, quem faz RPG, quem faz dança, né, postura, balé, que já trabalha com essa região pélvica ali, consegue fazer mais de 3 vezes sem problema algum. A minha sugestão é, começa com 3 vezes no primeiro dia. Percebeu que está muito fácil? Pode fazer 4. Percebeu que está fácil? Pode fazer 5, porque uma musculatura, como eu já falei, é diferente da outra. Então, vai depender muito da idade da pessoa, se já teve filhos ou não, se já menopausou ou ainda não. Então, tudo isso interfere no treino. Então, vai entendendo como é que o seu corpo funciona. Ai, Kátia, minha musculatura vai ficar estressada, o que, que pode acontecer? Não vai inchar, não vai doer, nada disso. O que pode acontecer é, durante o ato sexual, você sentir um leve desconforto de, opa, eu estava trabalhando essa musculatura aqui antes. Então, se isso vier a acontecer, diminui aí esse treino. E também não é necessário você treinar muito mais do que isso, porque, por exemplo, a pessoa que ela vai para a academia, não adianta ela passar o dia inteiro na academia fazendo exercício de bíceps, que o bíceps não vai crescer de um dia para o outro. Não é assim que funciona. Todo músculo precisa de um tempo de repouso entre um treino e outro. Mas se você achar 3 vezes fácil, tenta até 5 vezes aí. Mas dá uma cansadinha. E é bem lembrado, isso é um músculo, né? Então, se é todo músculo, você precisa exercitar, e aí você vai, se você está com ele parado muito tempo, vai exercitando aos poucos, depois vai aumentando, né, para não sobrecarregar. Uma única coisa aí, se você consegue separar bem o músculo da pelvis, qual é o músculo que vai para frente ali que segura esse xixi, ou o músculo para trás que vai para o ânus, não tem nenhum problema então. Agora, se quando você mexe um da frente, mexeu de trás também, tem só um cuidado aí, que é as pessoas que tenham hemorroidas, tá? Então, se por acaso alguém tiver hemorroidas, ao fazer esse exercício, vê que tá mexendo o músculo do ânus, então aí faz bem mais leve ou não faz até tratar de hemorroidas, tá? Porque se tiver hemorroidas e exercitar o músculo de trás, aí você pode machucar mais elas, tá? É o único cuidado. Pode falar. Complementando, ou então se estiver com algum problema de infecção urinária, de infecção genital, não treinar nesse período. Porque o que, que acontece? Quando você treinar a musculatura, você está levando sangue para aquela região. Levando sangue, você aumenta a imunidade local. Mas se já tiver com alguma infecção, vai alimentar também a bactéria do mal. E geralmente ela costuma ser mais forte porque a nossa imunidade já está baixa. Então, vai no gineco, vai no urologista, trata a infecção primeiro, não treina nesse período. Depois que tratar, aí volta a fazer os exercícios sem problema algum. E o pessoal da hemorroida, quando a hemorroida estiver atacada, realmente, como a gente chama, né? Não treina, porque pode gerar um certo desconforto. Mas tratou a hemorroida, pode treinar sem problema algum, porque vai inclusive prevenir dela aparecer novamente, tá? Porque como você aumenta a irrigação sanguínea, o sangue ele vai fluir melhor ali naquela região toda, então pode até dar uma certa aliviada. Bacana. E aí tem mais algumas perguntas aqui. A Ana Helena escreveu que durante a primeira semana os exercícios de contração da musculatura pélvica deve ser rápido ou lento? Isso não ficou claro para ela na primeira semana. A primeira semana é rápido, aí na segunda semana lento e na terceira semana a gente intercala. Então, rápido, lento, intercala. Lento quer dizer que segura por mais tempo, é isso? Não, deixa eu explicar de novo. Lento Aperta devagar, solta devagar. Isso vai ser na segunda semana, porque o treino rápido, ele é mais fácil, ele acontece mais rápido. Então, eu não sei se eu falei lento, rápido ou lento. É assim, ó, rápido, primeira semana rápido,
Segunda semana lento, contraio lento, solto lento, contraio devagar, solto devagar. E aí na terceira semana a gente intercala, rápido, lento, rápido, lento. Legal. Mais algumas comentários aqui no chat. A Ana escreveu: Kátia, não te conhecia, obrigado pelas explicações. Você é uma simpatia. Gratidão, você é feliz e iluminada. Gratidão. Posso te falar que é mesmo, viu? Conheço a Kátia já há muitos anos, é uma amiga muito querida e fico muito feliz de trazer ela aqui para vocês, gente. Maristela, Kátia, e a questão da mulher que se preocupa só em dar prazer para o homem, por conta disso abre mão do seu prazer. O que você fala para essas mulheres, Kátia? Puxão de orelha, né, minha gente? Pode parar com isso daí. A gente tem que pensar primeiro na gente. Eu acho que isso está muito relacionado com o que o Leandro falou da autoestima. Pessoas que não têm uma autoestima própria, uma autoestima elevada, tendem a colocar o outro sempre em primeiro lugar. E a gente não pode deixar isso acontecer. Você está me ouvindo? Acho que caiu. Lá. Estou te ouvindo, sim. Eu Tá. desligo o meu microfone para não ficar dando eco. Por isso que quando você fala... Que a imagem borrou. Então é isso, acho que a gente tem que olhar primeiro para dentro da gente, para depois olhar para o outro, né? Na relação sexual é da mesma forma. É óbvio que é muito bom, é muito gostoso a gente dar prazer ao nosso parceiro. O problema é que existem muitas mulheres, eu quero, fico nervosa quando eu penso nisso, que abrem mão do seu próprio prazer em função do prazer do outro. E isso está errado. A gente não pode se colocar em segundo plano, a gente não pode se colocar em segundo lugar. A gente tem sim que nos colocar no nosso devido lugar, que é o nosso lugar de igualdade ali com o homem, na cama, fora da cama, em todos os lugares. Somos seres, sim, sexuais, que sentimos coisas de formas diferentes, em intensidades diferentes, prazeres diferentes, em lugares diferentes. Então, por que abrir mão disso em prol do outro? É porque eu amo demais. Tá amando a pessoa errada. A gente tem que olhar para dentro da gente e amar primeiramente a nós, para que não se faça de capacho ou que não se faça de um ser que serve apenas para dar prazer para o outro. Não, nós somos muito mais do que isso. Qualquer relação sexual pode ser com um total desconhecido, mas tem que ser muito mais do que isso, do que dar prazer para o outro. Vamos pensar no nosso, vamos ser um pouquinho egoístas, vamos olhar para dentro da gente, mesmo porque, como eu falei, a gente pode ter vários orgasmos em uma relação. Aí você conta assim, um para mim, um para ele, um para mim, um para ele, um para mim, um para ele, não tem problema nenhum. Com certeza, nisso vocês mulheres levam uma grande vantagem, porque se é garantido que o homem vai fazer um gol, é difícil ele fazer mais do que um gol, né? Já a mulher pode fazer quanto ela puder, né? Vários. E tem Olha, a mulher que Ivete... não esse negócio, não entendo isso, gente. Pra que murrinhar? Tem uma pergunta aqui, ela pergunta quais os fatores que contribuem para a mulher não ter orgasmo em todas as relações. Tá. Existem vários fatores, como a gente já citou aqui. Questões hormonais atrapalham muito. Questões emocionais atrapalham muito mais do que vocês podem imaginar. Porque o homem, gente, ele tem uma habilidade, sério, eu falo assim, tem algumas coisas nos homens que eu invejo, né? Olha que eu moro com 5 homens, então eu sei do que eu tô falando. Tem 4 filhos e um marido aí. Então, eu sei do que eu tô falando. Uma delas eu digo que é assim, a habilidade que o homem tem de sair de estado de alerta e entrar em estado de sono profundo em 3 minutos. Ai, meu Deus do céu! Eu, para dormir, tenho que parar, pensar, meditar, tomar remedinho. E o marido não, ele dorme, fala boa noite, amor. Quando eu olho pro lado, ele já dormiu. Meu Deus do céu, então eu invejo realmente, né? E outra coisa, uma característica bem masculina é que o homem, quando ele vai para a relação sexual, ele está pensando na relação sexual.
A mulher, ela vai para a relação sexual, ela leva todo mundo para a cama. Ela leva o problema do filho para a cama, o problema do chefe para a cama, o problema da secretária para a cama. Ela leva a conversa da amiga, que a amiga teve no trabalho dela com ela para a cama. De repente, ela tá na cama, tem um bichinho de pelúcia do filho no meio da cama. Ela olha pro bichinho de pelúcia e lembra da criança. Aí lembra que não trocou a fralda da criança. Ela para de fazer sexo, vai trocar a fralda da criança. Oi! Da gente olhar para dentro da gente, eu dou bronquinha mesmo, gente. Eu acho que é super importante nós mulheres olharmos sim para o nosso prazer sexual e não apenas para o prazer do nosso parceiro. É um conjunto, é uma dupla, ou um trio para quem quiser, um quarteto para quem quiser, enfim, os interessados no momento naquele ambiente tem que estar todo mundo feliz e satisfeito. Bom, gente, e complementando isso que a Kátia falou, realmente o maior órgão sexual do homem e da mulher, vocês sabem qual que é? Se chama mente. É o pensamento, é a mente, o nosso maior órgão sexual. É melhor que Viagra, é melhor do que qualquer estimulante. Então, se o grande motivo que a maioria das mulheres que não sentem orgasmo, o grande motivo está nos bloqueios psicológicos, está em crenças limitantes, está em todos esses pensamentos que a Kátia falou. Às vezes ela fica lá, ai, mas eu tô com essas gordurinhas aqui, o que ele vai pensar? Ou, ai, é feio se eu fazer aquilo, fazer aquilo outro. Então tem os preconceitos, né, os tabus que a gente trouxe lá de gerações passadas. Qual que é a solução para isso? A solução para isso é, no momento que você entrar no ato sexual, deixa tudo isso de lado. Esquece tudo isso e se entrega para esse momento. Porque mesmo que a gente tenha a crença, se no momento que você está ali envolvido, naquele relacionamento, você deixa de lado, aquilo não vai interferir. Tá? Você observa, vê esse pensamento, tá, deixa isso para lá. Isso é uma forma, existem outras formas. Na aula de autoestima, eu ensinei a técnica da Byron Katie, é muito boa, questiona o pensamento. Ah, será que realmente isso daqui não tá legal? Será que isso realmente é feio? Como é que eu seria sem esse preconceito, sem esse pensamento? Você se liberta e você se entrega. E agora eu vou dar uma dica prática de uma técnica para você entrar em sintonia com o seu parceiro e sua parceira, que muita gente não fala, mas é muito legal, que é uma questão de criar rapport, né? Criar rapport, você entrar em sintonia. Isso serve nos negócios, serve na profissão. Quando você entra em sintonia, onde você espelha movimentos, onde você está ali presente com outra pessoa, gera conexão. E para você fazer isso no ato sexual, uma forma simples e poderosíssima que vai expandir, assim, vai aumentar o prazer dos dois, é você entrar em sintonia com a respiração um do outro. Então, experimenta fazer isso. Quando você estiver na sua próxima relação sexual, espelha a respiração do seu parceiro ou da sua parceira. Se ele tiver abertura, fala para ele, vamos fazer isso junto. E faz por alguns momentos, não precisa fazer o tempo todo, faz por alguns momentos. Enquanto está no ato sexual, respira junto. Você vai ver quanto isso vai intensificar a conexão e intensificar o prazer que vocês dois sentem. Parece mágico, gente. Vocês vão falar assim, vai ver estrelinha de tão impressionante que é isso. Muito legal essa dica, muito legal mesmo. É o rapport mesmo, né? Com certeza. Muito bom, gente. Então, Kátia, você quer deixar aqui alguma mensagem final para a nossa audiência? Ai, gente, gozem muito. Uma mensagem que eu acho que é uma preocupação muito grande minha é coloquem-se, sim, em primeiro lugar na relação, não em único lugar, mas em primeiro lugar dentro da relação. Porque se você se preocupar consigo, pode ter certeza, o outro vai sair satisfeito também. Porque a gente, quando está dentro de uma relação, a gente faz de tudo para que as coisas fluam bem, para que os dois saiam dali felizes, né? E permita-se, esse é o meu recado sempre, permita-se experimentar coisas novas, coisas diferentes, dentro dos seus limites, é claro. Mas enquanto você estiver com alguém que você acredita que vale a pena realmente, permita-se descobrir coisas novas com esse parceiro. Você pode se surpreender com as coisas maravilhosas que você vai descobrir aí na vida. É isso. Com certeza. Kátia, querida, maravilhosa, muito obrigado por Lindo. compartilhar aqui o seu conhecimento com a gente.
Obrigado vocês que participaram da aula, interagiram. E coloquem em prática, vocês vão ver que vai melhorar a parte da vida sexual e também vai melhorar, por tabela, a sua prosperidade, né? Então, o programa Vida Próspera é sobre prosperidade, mas é sobre todas as áreas da vida. Para a gente não só ter dinheiro, mas a gente ter abundância em tudo, né? E ter uma boa sexualidade saudável é uma área importantíssima da nossa vida. Então, praticam e desfrutem, sejam felizes também, né? Então, ótima noite para todos. Mês que vem teremos mais uma aula ao vivo, surpresa. A data eu vou mandar por e-mail, ou você pode ver no portal aqui. Amanhã essa aula já deve estar dentro do portal, tá? E sempre na página inicial vai ter as informações da próxima aula, dia e o link ali para vocês participarem ao vivo. Então, um grande beijo para vocês e até nossa próxima aula, gente. Tchau! Tchau!